Olá pessoal, tudo bem? Essa quinzena nós estamos estudando operações com radicais e nesta aula eu vou mostrar para vocês como efetuar multiplicação envolvendo radicais, ok? E em seguida veremos a divisão, multiplicação e divisão com radicais. No caso da multiplicação é simples. Para multiplicarmos dois radicais, se faz necessário que os índices sejam iguais. Por exemplo, na letra B o índice é 3. Nós chamamos isso aqui de raiz cúbica. Raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 7. Quando o índice não aparece, é porque é 2, certo? É que no caso, quando o índice é 2, não se usa. Nós chamamos de raiz quadrada. Como os índices são iguais, nós vamos multiplicar. Primeira coisa que você faz é repetir o sinal da raiz, ok? Repete o sinal da raiz com o mesmo índice. 7 vezes 5, 35. Ou seja, a raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 5 é igual à raiz quadrada de 35. Agora eu pergunto, a raiz quadrada de 35 é exata? Existe algum número inteiro que multiplicado por ele mesmo dá 35? Não há. Como não há, então aqui já é o resultado, ok? Então na letra A o resultado é raiz quadrada de 35. Mas vocês verão que há casos que nós iremos calcular a raiz. Letra B. Como falei, primeiro passo ao multiplicarmos dois radicais é repetirmos a raiz e o mesmo índice, 3, tá? Então aqui será possível também efetuar a multiplicação, pelo fato dos índices serem iguais. Se eles são iguais é porque os radicais são semelhantes. Sendo semelhante, pode fazer o cálculo. 4 vezes 7, 28. Entendeu? Então repetimos o índice com a raiz, com o sinal da raiz e multiplicamos. 4 vezes 7, 28. A raiz cúbica de 28 é exata? Não. Então, sendo assim, aqui já é o resultado, tá? Não tem como calcularmos a raiz cúbica de 28. Letra C. São 3 radicandos agora e percebemos que todos eles têm o mesmo índice. Então, podemos calcular. Repete o sinal com o mesmo índice para colocarmos aqui o resultado. Vamos lá, então. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. E aí eu pergunto a vocês, a raiz quadrada de 64 é exata? Sim. Quem é a raiz quadrada de 64? É 8, não é? Pois 8 vezes 8, 64. Então veja que nesse caso foi possível calcular a raiz, o que não ocorreu nos dois exemplos anteriores, tá bom? Então vocês entenderam que se a raiz for exata, nós calculamos, se for exata. Se não for, o resultado ficará mesmo dentro da raiz do radical, certo? Vamos então para a letra D. Letra D. Posso multiplicar? A princípio não, porque nesse caso eu tenho uma raiz quadrada e aqui raiz cúbica. Ou seja, os índices são diferentes. Então, não posso multiplicar. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arrumar uma maneira de fazer com que os índices fiquem iguais. E como isso pode ser feito? Eu vou pegar esses dois índices, o 2 e o 3, aqui ó, o índice 2 e o índice 3, e vou calcular o mínimo múltiplo comum desses dois. Tá certo? Mínimo múltiplo comum, que vai ser por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 é ímpar, não divide por 2, então repete o 3. Pronto, 1 não divide mais. E o 3 divide por quem? Por ele mesmo. Repete o 1, 3 dividido por 3 vai dar 1. Ok? Agora nós multiplicamos 2 vezes 3, 6. Então, o que é que nós fizemos? Nós calculamos o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 e encontramos aqui o 6. Então, o 6 será o novo índice, tá?
Dessa vez vou ter que repetir os dois, ok? Porque eu ainda não estou calculando, eu estou transformando, certo? Então, aqui vai ser 6, aqui também vai ser 6. Repete aqui o radicando, o 3, e o radicando 2, certo? Você vai fazer o seguinte agora, antes de nós fazermos o cálculo final. Divide esse índice que nós encontramos, o 6, pelo anterior, e o resultado multiplica pelo expoente, para ver qual vai ser o expoente aqui dentro. Então você vai fazer o seguinte, 6 dividido por 2, sabe que quando não tem é 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, aí multiplica pelo expoente, quando não tem expoente é 1. Então 3 vezes 1, 3. A mesma coisa vamos fazer aqui, ó. Vou dividir esse índice por esse. 6 dividido por 3 vai dar 2. Aí multiplica pelo expoente. Quando não tem é 1. Vamos repetir? 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. Ok, então aqui eu já transformei os dois radicandos, os dois radicais, em radicais semelhantes, com índice 6. Agora vamos continuar com o nosso cálculo aqui, certo? Repete o mesmo índice, né, o sinal da raiz. 3 à terceira significa que é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Ok? Repete o sinal de vezes aqui. E vamos aqui também calcular, ó, repete o índice, o sinal da raiz, 2 ao quadrado, 4. Certo? Bom, agora que os dois radicandos são semelhantes, os dois radicais, né? Nós, já que tem o mesmo índice, então nós já podemos então efetuar o cálculo final. Igual nós fizemos lá, multiplicamos. Então na multiplicação, repete o índice, 4 vezes 27 vai dar 108, ok? Então esse é o resultado da letra D, raiz sexta de 108. Então aqui nós temos a multiplicação de radicais, ok?